da nossa língua. Então, vamos lá, começar a entender do que é que trata ortografia, né? Aí eu trouxe aqui a etimologia da palavra, né? Ou seja, a origem da palavra para a gente entender. Orto, né? A palavra ortografia é formada por orto, que significa direito, direito, reto, exato. E o termo grafia, que é relacionada à escrita. Então, ortografia se refere à escrita correta das palavras, né? Então, a ortografia, o estudo de ortografia é a respeito do estudo correto das palavras. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sinalizem aí para mim, por gentileza. Sim, sim. Ótimo. Certo, obrigada. Vamos lá. Vamos começar falando sobre algumas letras que foram incluídas no nosso alfabeto após o último acordo ortográfico, que é o K, o W e o Y. Antes, elas não faziam parte do nosso alfabeto. A partir do último acordo ortográfico que houve, elas foram incluídas como parte do nosso alfabeto. E elas são usadas geralmente para quê? Né, que são as letras K, W e Y. Elas são usadas geralmente para símbolos ou siglas, né? O K a gente vê como o KG para abreviar quilograma, km para abreviar quilômetro, o K que simboliza, né, é o símbolo do potássio na tabela periódica, né, em siglas como ONU, Organizações das Nações Unidas, né, outra sigla que tenha alguma dessas palavras. Também elas vão aparecer bastante em nomes próprios, seja nomes de pessoa, né, ou nomes de lugares, né? Mas geralmente é onde elas aparecem. E também em palavras de origem estrangeira, né? Principalmente da língua inglesa. Apareceu uma mensagem aí, pessoal. Alguém falou que não estava ouvindo, né? Conseguindo ouvir nada. Aí, tá aqui, ó, quem não estiver ouvindo, clica no símbolo do fone de ouvido no canto esquerdo e em conectar com Wi-Fi, né? Porque como a maioria das pessoas aqui está me ouvindo, então deve ser um problema em alguma configuração disso. Certo? Então, das letras K, W e Y. Agora nós vamos ver aqui algumas regras do uso de algumas letras que causam dúvidas na hora da escrita, né? Então, é com C ou C cedilha, né? É com X ou com CH, né? Que muitas vezes a gente se depara com essa dúvida. Esse assunto, né, de ortografia, ele tem muitas regras, né? Um daqueles assuntos que tem bastante regra. Então, nem sempre a gente consegue lembrar de todas as regras, né? Então, assim, uma coisa que nos ajuda muito com relação à ortografia é a nossa bagagem, né? A nossa bagagem de leitura, o nosso vocabulário. Porque o nosso hábito de ler, né, faz com que a gente, quando a gente tem esse contato direto com a leitura, leitura de um texto que traga uma ortografia correta, claro, né? Um texto jornalístico, uma notícia, de um site confiável que você sabe que está usando a língua portuguesa padrão, né? A norma culta. Então, quanto mais você se depara com essa palavra em textos, em diversas situações do dia a dia, essa palavra fica memorizada na sua mente. E aí você, independente de saber regra ou não, você sabe, essa palavra aqui se escreve dessa forma. Você nem pensa, nem é automático. Por quê? Porque ela já está gravada na sua memória. Você já sabe. Você pode, ou nem precisa saber,
a regra, por que que escreve, mas você sabe que escreve assim. Então, muitas vezes, esse conhecimento nos ajuda, né? A nossa bagagem. Mas, se tratando de um concurso, né? A gente vai ser cobrado por esse conhecimento e muitas questões abordam não apenas que você saiba a ortografia correta na questão, mas tem questões que cobra que você saiba a regra também, né? Pode acontecer. Então, nós vamos ver aqui algumas regras que nos orientam com relação à escrita das palavras. Então, com relação ao uso de X e CH, a letra X, ela é utilizada nas seguintes situações. Geralmente, depois de ditongos, como nós podemos observar aqui nas palavras caixa, deixa e peixe. Observem que aí tem até destacado, né? Tá em negrito o ditongo. Caixa. E logo em seguida o X. Caixa, deixa, peixe, leite. Oh, desculpa, o leite foi. Tem só o ditongo, mas não tem o X. Mas a gente consegue observar aqui que após o ditongo nós temos o uso do X. Depois da sílaba ME, como nas palavras mexer, mexido, mexicano. Então, observem que essas palavras todas iniciam com a sílaba me, né? Então, após essa sílaba me, né, de forma geral, usa-se o X. Também palavras de origem indígena ou africana, como xará, chavante, xingar, né? Ou qualquer outra palavra que seja de origem indígena ou de origem africana. Também depois da sílaba inicial em, como nas palavras enxofre, enxada e enxame. Tá? Então, de modo geral, o uso da letra X ocorre dessa forma. Porém, sempre existem, né, algumas exceções, como, por exemplo, a palavra mexa. Né? A gente viu que, no geral, após a sílaba ME, a gente usa X. Mecha é uma exceção, né? Mecha de mecha de cabelo, que se escreve com CH. Outra exceção é o verbo encher, né? A gente acabou de ver que após o em, né? A sílaba em também geralmente se usa X, mas o verbo encher, assim também como seus derivados, né? As palavras derivadas de encher, enchente, encharcar, enchido, né? Todas são grafadas com CH. Aqui tem uma listinha de algumas palavras que com X ou CH, né, que podem vir a causar dúvidas. Aqui um exemplo de uma questão, né, como é que pode ser cobrado, né, como é que pode ser cobrado numa questão de concurso. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam ortografia correta. Então, observem aí as opções e com base no que nas regras que a gente acabou de ver, digam aí para mim qual seria a resposta correta. C, C, né? Então, nós temos enxada, após EN, a gente viu que usa-se o X, com exceção, a exceção da palavra que a gente viu, inchado, mexer, após ME, né? E aqui achar. Isso mesmo, é a opção C. Uso do H. A letra H, geralmente a gente não tem muita dúvida, não causa muita dúvida, né? O uso do H. Ele é usado no final de algumas interjeições, né, como a, ou, etc. É usada por força da etimologia da palavra. Etimologia é a origem, né? Qual é a origem dessa palavra? Ela geralmente se origina de uma palavra que é grafada com H, né? Geralmente isso justifica o uso.
né? Então, habilidade, hoje, homem, são exemplos de palavras que são grafadas com H por conta da etimologia. Nos dígrafos, CH, LH e NH, a gente tem o uso do H. Nas palavras compostas, mini hotel, sobre-humano, super-homem. Inclusive, nós também as regras do uso do hífen, mais na frente. Aí ele mostra aqui uma exceção, que é a palavra Bahia. Quando se refere ao estado, é exceção. O acidente geográfico, Bahia, é grafado sem o H. Né? Só para a gente saber que existe Bahia, o estado, é com H, e Bahia, que é um acidente geográfico, né? A Baía de Guanabara, por exemplo, que aí é sem o H. Uso de S ou Z, né? A gente sabe que o S, quando está entre duas vogais, tem som de Z, né, na pronúncia da palavra. Então, muitas vezes isso pode confundir se aquela palavra é grafada com S ou com Z. Então, nós temos aqui algumas regras que são grafadas com S. Os adjetivos terminados pelos sufixos oso ou osa, né, que indicam uma grande quantidade ou um estado ou circunstância, como, por exemplo, bondoso. Né? Então, bondoso significa cheio de bondade. Feioso, né? Já é cheio de feiura, né? Feioso ou feiosa. Oleoso, cheio de óleo. Então, aqui com esses sufixos, né, que são um pedaço, né, que forma a palavra que fica no final, grafado com S. Os sufixos es, esa e isa que indicam origem, título ou profissão, como marquês, né? Marquês é um título. Francesa, que indica origem, né, da França, e poetisa, que indica profissão. Então, esses sufixos são grafados com S. Depois de ditongos, como é aqui nas palavras, coisa, veja, coisa, né? É o S, mas tem som com som de Z, né? Coisa, maisena, lousa. Então, após ditongo, grafa-se com S. Na conjugação dos verbos por e querer, né? Pôs, quis, quiseram, né? Então, esses verbos conjugados, né? Em certos tempos ou pessoas, são gravados com S. E nas palavras que são derivadas de outras palavras que sejam escritas com S. Essa regra, ela é como uma regra geral. Se você tem uma palavra que ela se origina de uma outra que é grafada com uma determinada letra, então as que são derivadas mantêm a grafia daquela letra. Então, se você tem atraso, que é escrito com S, né, vem de atrasar, né? Então, todas as palavras que são derivadas dela são escritas com S. Atraso, atrasada, paralisação, paralisar, né? Eu não posso ter atraso, que é escrito com S, paralisação não pode ser com Z, porque ela deriva de uma palavra que é escrita com S. Então, as derivadas também vão ser escritas com S. A letra Z, por sua vez, é utilizada nas seguintes situações. Nós temos também o sufixo es e esa, né, que a gente tem com S também, formam substantivos a partir de adjetivos. Vejam só. Es e esa formam substantivos a partir de um adjetivo. Então, eu tenho o adjetivo magro, e aí eu formo o substantivo magreza. Eu tenho o substantivo belo, eu formo eu tenho o adjetivo belo, formo o substantivo beleza. Tenho o adjetivo grande, formo o adjetivo grandeza. Então, esse sufixo, né, es e esa, utilizado para formar substantivos a partir de adjetivos, né? E a gente vai ver que ela vai se enquadrar também numa regra que tem mais adiante, que diz o seguinte: uma palavra que é derivada de uma outra, que não tem S nem Z na palavra, ela é grafada com Z. Então, veja que magro não tem S nem Z. Então, a gente grafa, a palavra derivada dela vai ser gravada com Z.
Nos sufixos izar, que forma o verbo atualizar, atualizar vem de atual, né? A gente percebe que também vai se enquadrar numa regra, que é como se fosse meio que também uma regra geral. Batizar, hospitalizar. Então, observem que elas vão entrar bem aqui nessa dica que eu dei aqui, ó. Em palavras que derivam de uma outra palavra que não tem nem S nem Z na palavra original, você vai usar o Z, tá? Vai grafar o Z. Então, se você observar essas palavras aqui, ó, observem que todas elas derivam de uma palavra que não tem nem S nem Z, ó. Atualizar vem de atual. Atual. Nem tem S nem tem Z. Então, eu grafo com Z. Batizar vem de batismo, né? Não tem S nem Z na palavra batismo. Então, o verbo vai ser com Z. Hospitalizar vem de hospital. Então, vejam como se encaixa nessa dica. Nas palavras que são derivadas de uma outra palavra que já sejam escritas com Z, aí sim você mantém o Z. Ó, deslize, vem de deslizar, né? Então, ó, as duas são grafadas com Z. Enraizado, vem de raiz, que já é grafado com Z. Realização, vem de realizar, que é grafado com Z. Vizinhança, vem de vizinho, né? Então, deriva de uma palavra que já é grafada com Z. Tá? Então, essa regra também, ela serve para qualquer uma outra. Se ela deriva de uma palavra que já é grafada com S, mantém o S. Se ela deriva de uma palavra que é grafada com Z, mantém o Z. Agora, se ela deriva de uma outra palavra que não tem nem S, nem Z, aí você utiliza o Z. Ó, certeza, né? Vem de certo. Não tem S nem Z, certeza. Leve, né? Leveza. Observem que todas essas aqui se encaixam nessa regra, como se fosse uma regra geral. Tá? Por que que essas regras assim são coringas? Porque a gente não, dificilmente a gente consegue lembrar de tanta regrinha, não é verdade? Então, essas regras que conseguem assim abarcar um número maior de palavras, né, é mais fácil você lembrar, né? Então, é mais fácil lembrar dessa do que lembrar de todas essas que a gente viu, né? Então, tem algumas regras que são como se fossem regras gerais, né? Que são uma carta coringa, né? Que ajuda você a lembrar de um, né? A saber um número maior de regras com relação às palavras. O uso do C cedilha, né? Então, nós temos aqui também algumas regrinhas que a gente emprega C cedilha. Vocábulos terminados em to, tor ou tivo. Então, com essas terminações, palavras que tenham essas terminações, né? Uma outra palavra derivada vai ser escrita com C cedilha, né? Exemplo, perfeito, né? Eu tenho perfeição que deriva de perfeito, né? Perfeito termina em to. Então, perfeição, com C cedilha. Invenção deriva de inventor, ó, terminação tor. Então, C cedilha. E a outra terminação é tivo, né? Então, rotação, ela deriva de rotativo. Então, C cedilha, né? Então, vocábulos, palavras que derivam de vocábulos com essas terminações. To, tor e tivo. São grafadas com C cedilha. Substantivos com a terminação tensão, né? Eles derivam de verbos terminados em ter. Então, exemplos aqui, ó. Reter, retenção. Abster, abstenção. Tá? Então, também é uma outra regrinha. Os verbos terminados em sar, né, com C cedilha, aí tem uma observação aqui. Os verbos terminados em sar, o uso do C cedilha depende de que os substantivos terminem em CE ou CO. Cedilha O, aliás. Confira os exemplos. Desembarace, desembaraçar. Começo, começar.
né? Então, se ele deriva de um substantivo que termina em CE ou C cedilha O, né? O verbo vai ser grafado com C cedilha, né? Como mostrar aqui nos exemplos. Substantivos terminados em são, derivados de verbos com a letra R removido. Ligar, ligação, atuar, atuação. Então, de forma geral, é claro que assim, gente, essas regras, elas também não abarcam todas as palavras, não. Sempre você vai achar uma palavra que muitas vezes não se encaixa, às vezes, em nenhuma dessas regras. Porque também pode ser que o que justifique o uso de uma determinada letra e não de outra seja a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, né? E a nossa língua, né, a língua portuguesa, ela a gente recebeu influência de outros idiomas, né? Então a nossa língua é de origem latina, né? Então a maioria dos vocábulos tem essa origem, né? Latina, mas nós recebemos influência, nós recebemos imigrantes, tinham os índios aqui, então nós temos palavras que são de origem indígena, nós temos palavras que são de origem africana, nós temos palavras de origem diversas, né? Italiana, francesa, porque a gente recebeu muitos imigrantes, então também tem essa questão. Então, pode ser que você ache uma palavra que não se encaixe em nenhuma dessas regras, né? Também tem. Verbos terminados em, agora o uso do SS, né? A gente confunde SS ou C cedilha, né? Então, SS. Verbos com essas terminações aqui, ó, ceder, curtir, imprimir, meter e gredir. São grafados com SS. Então, o exemplo aqui, ó, retroceder, aí retrocessão, né? O substantivo, né? O substantivo, a partir desse verbo, é escrito com SS. Repercutir, repercussão, com SS. Imprimir, impressão. Intrometer, intromissão. Agredir, agressão. Tá? Uma dica, assim, para você memorizar essas regras é assim: pegue uma palavra que você conhece, que já faz parte do seu vocabulário, que você usa bastante. Por exemplo, impressão. Impressão é uma palavra comum, né? Pelo menos para mim é. Ó, impressão. Então, quando eu penso na palavra impressão, eu já tenho ela aqui na minha cabeça, então eu não tenho dúvida de como ela é escrita. Eu sei que é com dois S. Então, ó, impressão. Então, você pega uma palavra que você já conhece bem, a grafia, e tenta associar aquela regra. Então, veja, ó, impressão vem de imprimir. Ó, imprimir, impressão, né? E aí você tenta associar. Então, você vai lembrar que palavras com essa terminação, que derivam de palavras com essa terminação, de ir, né? Imprimir, vai ser com dois S, né? Agredir, agressão. Então, você tenta fazer essa associação com palavras que você já conhece, que pode facilitar, né? Para você assimilar melhor a regra. O sufixo íssimo, né? Que a gente acrescenta ao adjetivo, né? Para deixar como se fosse no grau aumentativo, né? Belíssimo, alegríssimo, ilustríssimo. Essa aqui é uma regra que é fácil de ser lembrada, né? Ó, belíssimo, alegríssimo, ilustríssimo. E uma outra situação em que os dois S são utilizados, né? O duplo S, é entre vogais, nas palavras com som onde o S tem som de Z para diferenciar essas palavras de outras parecidas, mas que têm significado diferente. Ou seja, eu tenho duas palavras que são muito parecidas, né? Então, para diferenciar essas palavras, que são palavras diferentes e têm sentidos diferentes, são grafadas com dois S.
Como aqui no exemplo, ó, nós temos a palavra assar e a palavra azar, com S só. Essa com dois S, né? Assar é o verbo de assar no sentido de cozer, né? De cozinhar, de assar um bolo, de assar. Né? E esse outro, assar, que a gente nem conhece muito, não é uma palavra muito comum, né? Eu pesquisei até o significado porque eu não conhecia. A gente pensa em azar, a gente pensa em azar, mas esse azar que a gente pensa é com Z mesmo. Esse aqui com S significa. Ah, tá bem aqui o significado: é decorar com asas, né? Decorar com asas. Vejam só que existe esse verbo. Então, a grafia de um com dois S é para diferenciar um do outro. Pessoal, pronto, alguém colocou aqui que essa do C e SS não estava na apostila. A gente pode, é, se não já foi compartilhado com vocês o material, esse daqui atualizado, as meninas podem enviar depois para vocês, tá bom? Porque eu vou atualizando minhas aulas. Eu tenho já o material pronto, mas aí eu vou sempre atualizando, ver onde é que eu posso melhorar, se tem alguma coisa para complementar, tá bom? Mas aí depois vocês, as meninas, o pessoal da UERJ do suporte, compartilha esse material aqui com vocês, tá bom? E aí vocês podem ter acesso a esse complemento. Aqui também uma lista com com algumas palavras, né, que são grafadas com S e com Z, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha com mais calma. E aqui uma questão. Obedecem às regras ortográficas da língua portuguesa as palavras. E aí nós temos aqui algumas palavras, né, que tem esse uso de S, S, Z, e que se englobam nessas regras que nós acabamos de ver. Deem uma lida aí e, e digam qual questão, qual alternativa vocês acham que é a correta? Agora deu ruim. Observaram aí? Qual dessas vocês acham que está correta? D? Não sei se é porque eu tenho muita dificuldade, professora, mas eu vou ter que realmente estudar, porque eu não identifiquei os errados, os certos aí, os errados, não sei. É a letra E, isso mesmo, a letra E. Tá, algumas pessoas aqui estão. Na letra D é extração, né? Tá errado, é com X. Requisição, paralisação e enxugar. Enxugar tá certo? Sem problemas. Esse enxugar aí tá certo? Não, né? Com X. Exatamente. Aqui na letra B, desorganização. Isso, pois começa com E, muito bem. Aqui na letra B, o que é que nós temos de errado aqui? Descapitalização tá ok. Desorganização, né? Ó, desorganização. Esse des
é com S. Com S. Na letra C, disposição, concessão, desenlace. Na letra C, o que é que nós temos de erro aqui? Disposição, né? Disposição é com S, exatamente. Na D, eu já falei, né? A extração. E na letra E, as palavras é a única opção que todas as palavras estão corretas. Então, é a alternativa E. O G, uso de G e J. Uso de G e J. O G é utilizado nas situações a seguir. Nas palavras que terminam em ágil, juízo, ógio ou ujo, né? São grafadas com a letra G. Presságio, régio, relógio, né? Que é um nome bastante comum. Então, geralmente não são palavras que causam muitas dúvidas, né? Os substantivos que terminam com gen, né? Como alavancagem, vagem, viagem, garagem, né? Então, essa terminação também se escreve com G. Deixa eu ver se eu coloquei essa observação. Aqui na frente. Já com a letra J, né, nós temos palavras de origem indígena, como pajé, jerimum, canjica, né? São palavras de origem indígena, geralmente com a letra J. E também palavras de origem africana, como jabá, giló, jagunço. Okay? Aí bem aqui tem uma observação, né, sobre o verbo viajar. Verbo viajar. Para a gente não confundir viagem, substantivo, a viagem. Nós temos uma viagem na próxima semana. Essa viagem, substantivo, é com a letra G. Tá? Ela se encaixa aqui nessa regra. Nessa daqui. Terminação gen. Né? Viagem, substantivo é com a letra G. Já, nós temos o verbo viajar, que é escrito com J, né? Viajar. E aí nós temos uma forma verbal que no modo subjuntivo, né, quando a gente conjuga o verbo viajar no modo subjuntivo, a gente tem viagem, que eles viajem. Só que esse viagem é verbo, tá? É o verbo viajar conjugado. Então ele é escrito com J, tá? Que eles viajem. Que eles viajem logo, que eles viajem bem. Né? Eu desejo que eles viajem bem. Certo? Então, aí é verbo. Então, o verbo, a forma verbal, viagem é com J. O substantivo, viagem, é com G. Ok? E aqui uma outra observação também que a gente deve ter cuidado. Nos verbos que no infinitivo são escritos com a letra G, antes do E ou do I, o G é substituído por J antes do A ou do O, de forma que seja mantido o mesmo som, né? Então, isso é uma questão, assim, de fonética, um arranjo fonético. Porque, muitas vezes, o G e o J, eles têm o mesmo som, né? Ó, J e J. Né? Antes do A e do O, por exemplo, né? Antes do A e do O, o G muda, né? Antes do A e do O, o G tem o som de G, né? Então, a gente tem, por exemplo, gato, gato, e o J, jato. Mas se for o E e o I, é o mesmo som, o som do G é igual ao som do J, né? Como, deixa eu ver se eu me lembro uma palavra com G, jerimum, que é com J, né? Jerimum. É com J, mas é o mesmo som do G, né? Então, isso ocorre aqui nesse verbo. A gente tem o verbo afligir e agir, né? Agir, afligir, agir. Vejam que eles são escritos com a letra G. Mas quando eu conjugo esses verbos e fico com a terminação A ou O, eu uso J, ó. Aflija,
aflijo. Por que que isso acontece? Para manter o mesmo som. Porque se fosse um G, se fosse um G, como era que a gente iria pronunciar essas palavras? Afliga e afligo, né? Mudaria a pronúncia. Então, é escrito com J para manter o mesmo som. Perceberam? Ó? Afligir. Aflija, não se aflija. Né? Não se aflija com isso. Eu me aflijo. É a mesma coisa. Eleger, acontece a mesma coisa. Ó. Eleger, G. Aí, elejam, ó, com A, aí é grafado com J. E com O também, ó, elejo, grafado com J. Pela mesma razão, para manter o som. Porque se fosse um G, iria mudar o som da palavra, né? A pronúncia aqui ia mudar. E também acontece com o verbo agir, né? Então, com o G depois de I, ou E ou I, quando eles têm uma forma verbal que termina com A ou O, a grafia é com J, para manter o mesmo som. Aqui uma listinha também com palavras escritas com G e J. E uma outra questão. Assinale a alternativa cuja grafia de todos os termos esteja em conformidade ao que prescreve a gramática normativa da língua portuguesa. Aqui nós temos as palavras. Analisem aí, me digam qual a opção correta, que está com a grafia das palavras todas corretas. Então, tem que olhar todas. Alguém disse B. O que mais? B. Felipe B. Fabiana A. A outra já achou que é C. A, B. Pois existe a palavra decente, mas também existe a palavra decente. Eita! Agora, aí pegou, hein? Cadê quem foi que disse? Luciana, né? Disse que existe a palavra decente, mas existe também decente. Eu acho que esse decente com SC é de descer, né? Relacionado a descer. Palavra fora de contexto tem esse problema, né? Poderia ser até, digamos assim, motivo de recurso. Motivo de recurso. Por quê? O gabarito dessa questão aqui é a alternativa A. Acho que teve uma pessoa só que colocou aqui. O gabarito dessa questão é a alternativa A. Né? Então, possessivo tá ok, né? Cansaço também tá certo. Ansiedade também tá certo. Então, eu acho que o que realmente considerar errado aqui foi justamente decente nessa questão. Mas aí ela trouxe essa questão, né? Que existe, né? A palavra decente, com SC. E realmente, errada você não está, né? Decente, como não está contextualizada a palavra, a gente não tem como saber qual decente é, né? Eu realmente nem tinha atentado, eu não tinha nem parado para pensar nessa questão, mas daria até um bom argumento para recorrer da questão, né? Como a palavra está descontextualizada, né? Porque se a gente for pensar aquele decente no sentido de decência, de ter decência, né? É com C, né? Mas
realmente, se a gente pesquisar, Professora, pode falar. e mussarela? Existe mussarela com C cedilha? Não Nunca só, vi. não só existe como é a forma correta. Correta, é? Ah, não. A gente está acostumado, Um S, tá esse S. acostumado a ver com dois S. É Isso. errado, minha gente. É errado. Valeu, Jesus. Pesquisar, eu fui atrás, fui pesquisar também, porque eu também achei estranho quando eu vi. Porque a gente vê tanto, a gente está tão acostumado a ver com dois S que a gente acha que é o correto, mas não é. Então, a palavra mussarela, ela é derivada de uma palavra estrangeira, né? Italiana, se eu não me engano, que é mozzarella, com dois Es, mozzarella. Então, na nossa língua portuguesa, ela admite duas grafias. Mozzarella, com um Z só, mozzarella, e mussarela com C cedilha. Porque existe uma regrinha assim, dizendo que, assim, que palavras que são de origem estrangeira, eu não me lembro bem detalhado como é não, mas a questão é essa, porque ela é originada de uma palavra estrangeira, certo? Mas é com C cedilha. Eu vou até dar uma dica aqui para vocês. O dicionário, não é dicionário não, é VOPE, que é o vocabulário VOPE, ortográfico, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? Anotem aí, se escreve VOLP, depois vocês podem pesquisar. VOPE, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Se vocês tiverem dúvida se uma palavra é escrita dessa forma ou de outra forma, vocês podem entrar no VOPE e escrever a palavra. Se tiver errada, vai aparecer lá. Quando vocês digitarem, não vai aparecer nada. Se for a forma correta, vai aparecer a palavra, tá? Mas mussarela é com C cedilha. Então, aqui está correto todas as palavras. Excessivo, mussarela, paralisação com S, economizar com Z. É a alternativa correta nessa questão. Ok? Pois é. Acredito que todo mundo achou mesmo que era com dois S. Então, vamos ver aqui também um outro assunto que está dentro de ortografia, que são palavras parônimas, homônimas, ou parônimos e homônimos, que é relacionada à ortografia também das palavras. Então, nós temos homônimos, ou palavras homônimas, são palavras que têm pronúncia e ou a grafia iguais, mas o significado é diferente. Então, quando a gente fala de homônimo, a gente vai ter alguma coisa nas palavras é igual, ou a pronúncia ou a grafia. O significado sempre é diferente, mas tem alguma coisa que é igual, certo? Então, aqui, etimologicamente, entendendo o termo homônimo, esse termo vem do grego, né? A etimologia da palavra vem do grego homos, que quer dizer igual, e ônimo, que significa nome. Então, nome igual. Então, quando a gente fala de homônimo, sempre vai ter alguma coisa entre essas duas palavras que são iguais. Ou elas têm a mesma pronúncia, ou elas têm a mesma grafia. E tem até algumas palavras que têm a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas o significado é diferente. Essas palavras são chamadas de homônimos perfeitos, que são os três tipos de homônimos que nós temos. Nós temos os homônimos homófonos, os homônimos homógrafos e os homônimos perfeitos. Os homófonos, fono está relacionado a som, a pronúncia, fonoaudiólogo, né? Não trata a pessoa que cuida do nosso aparelho fonador, né? Então, homófono são palavras que têm o mesmo som. Homônimos homófonos são palavras que têm o mesmo som, o som igual. Se pronúncia
se pronuncia da mesma forma. Como aqui, ó, o caso da palavra concerto e concerto. Veja, a grafia é diferente, né? Uma letrinha aqui, né? Uma é escrita com S, a outra é escrita com C, mas a pronúncia é a mesma, exatamente igual. Então, concerto com S é consertar no sentido de reparar algo, né? Reparar, consertar. E concerto com C é o concerto musical, né? A execução de uma obra musical. Apressar com dois S's, relacionada à rapidez, né? E apressar com C cedilha, colocar preço. Então, veja, a pronúncia é exatamente igual. Apressar, apressar. Igual. Mesma pronúncia. Mas o sentido de cada palavra é diferente. Então, veja aqui alguns exemplos de homônimos homófonos. Acento, né? Que a gente tem o acento, que é o sinal gráfico, né? E assento, o lugar onde a gente senta, né? O assento do ônibus. Então, veja, mesma pronúncia, mas a grafia é diferente. Alto com L, que é relacionado à estatura, e alto com U, que é relacionado a um ato público ou uma narração de ato solene. Cauda com U e cauda com L, sexta com S, sexta iniciando com C e sexta iniciando com S. Né? Então, ó, sem e sem, cela e cela, e seção e seção. Ó, observem que essas palavras aqui, elas têm exatamente a mesma pronúncia, mas a ortografia é diferente, né? A maneira que se escreve é diferente, e o significado das palavras também é diferente. Né? Ó, seção aqui com dois S's é relacionada a um período durante o qual ocorre um evento. Né? E seção com C cedilha é referente a uma divisão, né? Uma parte de algo. Então, por exemplo, o supermercado tem várias divisões, né? Então, são as seções. No caso, essas seções do supermercado, que são as divisões, é seção com C cedilha. A seção das carnes, a seção dos biscoitos, a seção de limpeza, etc. Já a sessão, por exemplo, a sessão da Câmara, que é uma reunião, né, um evento ali naquele horário. Ah, então a sessão da Câmara é tal hora, tá? Então aqui já é diferente. Aí o Felipe foi pesquisar, né, a questão do decente. Decente com C, né, é relacionado àquilo que é normalmente correto, digno, conforme alguma coisa ou fato. E decente com SC faz referência ao agente de ação, aquilo ou alguém que desce. Né? Então, realmente, quem colocou, voltando lá à questão anterior, né, que existe decente com C e decente com SC, de fato, existe. Né? Então, isso aí poderia até servir como um argumento para recorrer da questão, né? Porque de fato existe, né? E como a palavra está fora de contexto, né? Você não pode dizer que a ortografia está errada, porque você não tem como saber qual palavra é. Né? Se é decente de decência, relacionada à decência, né? Ou se é o decente relacionado a descer. Realmente. Retomando aqui para os homônimos. Então, esses são os homônimos homófonos relacionados ao som. Tem a mesma pronúncia. Já os homógrafos, ó, homógrafos, homo é igual e grafo está relacionado à grafia, à escrita. Então, os homônimos homógrafos são palavras que têm a mesma grafia, ou seja, elas são escritas do mesmo jeito. Já a pronúncia são ligeiramente diferentes, né? A pronúncia é um pouco diferente, mas a escrita é exatamente igual. É o caso de
é gosto, gosto, substantivo, e gosto, verbo, do verbo gostar. Então, veja, Ana tem bom gosto. Ana tem bom gosto. Então, aqui é gosto substantivo. Aqui, o exemplo está errado, né? Era para ser gosto. Então, vamos mudar aqui a pessoa. Gosto de doce, né? Isso vai dar certo só com a primeira pessoa, né? Que é gosto. Gosto de doce. Então, veja que a escrita é exatamente igual, mas a pronúncia é diferente e também o sentido é diferente, né? São palavras diferentes. E aqui, alguns homônimos homógrafos também exemplificados aqui. Colher, utensílio de cozinha, e colher, né? Do verbo colher, que significa recolher ou apanhar algo. Força, relacionada à resistência, né? Força. E força. Tem até entre barras, né? A pronúncia, né? Que algumas têm o som. Geralmente a diferença é essa questão do som aberto e do som fechado, né? A vogal, uma determinada vogal tem um som aberto numa palavra e na outra tem um som fechado. Geralmente é o que diferencia essas palavras aqui, né? Então, força, ó, o O é fechado, e força, né, já é um som aberto. Então, de conjugação do verbo forçar, né? Gosto e gosta, que a gente já viu no exemplo. Molho e molho, molho. Mistura líquida usada, que a gente usa na ensalada, né? O molho da salada, o molho da carne. E molho, que é conjugação do verbo molhar, né? Eu molho. Sede, vontade de beber, e sede, né? É um local onde fica a parte principal de uma organização ou instituição. Então, são alguns exemplos de homógrafos. Homônimos homógrafos. E como eu disse antes, a gente tem os homônimos perfeitos. São palavras que têm a mesma grafia e a mesma pronúncia. Elas são escritas da mesma forma e são pronunciadas da mesma forma, mas o sentido é diferente. Exemplo, manga. A gente tem manga, a fruta, né? Manga, e manga, manga de camisa, a manga da camisa. Então, eu comi manga hoje cedo. Essa manga é a manga fruta. Coloquei a blusa de manga comprida, né? Então, a gente diferencia pelo contexto, né? O sentido do contexto. Mas elas são escritas e pronunciadas exatamente da mesma forma. Rio. Vamos nadar em um rio, rio geográfico, né? Aquele espaço que é preenchido com água, enfim. Não vou me lembrar a definição, mas rio de água, né? E rio é a conjugação do verbo rir na primeira pessoa. Eu rio. Eu rio muito com filmes de comédia romântica, né? Então veja que se encaixa aqui, né? Nos homônimos perfeitos. São escritas e pronunciadas exatamente da mesma forma. Ok? Então lembra, uma coisa importante para você lembrar é, quando a gente fala de homônimo, a gente está falando de palavras que vão ter alguma coisa igual, exatamente igual. Ou a pronúncia, ou a grafia, ou as duas coisas, pronúncia e grafia. O significado diferente, sempre. Mas vai ter alguma coisa nessas palavras que são iguais. Já aí nós temos aqui alguns outros exemplos de homônimos perfeitos, né? Então, nós temos, por exemplo, banco. Eu posso ter o banco objeto de sentar, né? E posso ter o banco, a instituição financeira. Canto, posso ter canto substantivo, né? A ação de cantar, e posso ter o canto parte do cômodo, né? O canto da sala. Né? Cedo, com relação a tempo, né? Estou adiantado no tempo, cheguei cedo hoje. E cedo, conjugação do verbo ceder. Eu cedo o meu lugar para você sentar, né? Então, do verbo ceder. Pelo, de
fio que nasce no corpo, né? Pelos do corpo, e pelo a preposição, né? Aliás, a contração da preposição por com o artigo o, que dá pelo. Torta é a comida, né? E torta, adjetivo, né? De estar torta. Então, são alguns exemplos de homônimos perfeitos. Observem, ó, escrita e pronúncia exatamente igual. E agora vamos falar de parônimos. Parônimos são palavras que são pares de palavras, porque quando a gente fala de homônimo ou de parônimo, a gente sempre vai estar comparando um par, duas palavras, né? Então, quando se trata de parônimos, elas vão ter pronúncia e grafia semelhantes, parecidas, certo? Então, isso é o que diferencia homônimo de parônimo. Homônimo, elas vão ter ou pronúncia ou grafia igual, exatamente igual. Já parônimos são apenas semelhantes, ok? Isso é o que diferencia. Então, por exemplo, o par imigrar e emigrar. Veja, imigrar, emigrar. Então, elas têm tanto a pronúncia como a escrita semelhantes. Muda apenas uma vogal, uma letra, um fonema, né? E o significado também. Em todas elas, tanto em homônimo como em parônimo, os significados são diferentes, porque são palavras diferentes. Mas, no caso dos parônimos, elas têm escrita e pronúncia semelhantes. Então, imigrar são o ato de chegar em um novo país e emigrar, sair do país, né? Então, a gente diferencia também pelo contexto. Se tiver contexto, né? Claro. Aqui, eu trouxe aqui uma listinha de alguns parônimos que são geralmente recorrentes em questões. Então, nós temos comprimento e cumprimento, né? Então, comprimento é relacionado à medida, né? Você medir o comprimento de alguma coisa. E cumprimento, a ação de cumprimentar alguém, de saudar. Descrição, do ato de descrever. E discrição, qualidade de quem é discreto, reservado. Então, vocês observem que muda pouca coisa, né? Então, mas que elas têm, tanto a escrita como a pronúncia, parecidos, né? Semelhantes. Eminente e iminente, né? Eminente é aquilo que se destaca. E iminente é algo que está prestes a acontecer. Inflação e infração, né? Inflação é o aumento do preço, né? Inflação é aquilo que faz, por exemplo, a gente fazer a feira esse mês e no mês que vem tudo está mais caro, né? É a inflação. E infração é a violação de uma lei ou regra, né? Cometer uma infração, infração de trânsito. Então, você violou alguma lei de trânsito. Então, tem mais alguns exemplos aqui, ó, que vocês dão uma olhadinha depois, dão uma olhadinha com calma. Censo e censo, censo com C de recenseamento, contagem, né? Aquele censo que o IBGE faz de tempos em tempos, e censo com S é censo de juízo, né? De tino. Aqui um resumozinho, né? Então, as homófonos, as palavras, os homônimos homófonos têm a mesma pronúncia, os homônimos homógrafos têm a mesma grafia e os homônimos perfeitos, mesma grafia e mesma pronúncia. Já as palavras parônimas ou os parônimos têm pronúncia e grafia parecidos. Ok? Isso é um resumozinho. Uma questão aqui. Marque a frase que apresenta erro gráfico. Aquele médico demonstrou bom senso em suas argumentações. Vão me acompanhando aqui e vão perceber aí onde é que está o erro.
Se o enfermeiro infringir o regulamento, será punido pelo diretor do hospital. Correto? Estávamos lendo o texto acerca do sistema de saúde na América Latina. A sessão de terapia está atrasada. Eu vou... Isso. E qual é a palavra que está errada? E por quê? Muito bem, acertaram já é a alternativa que está. Senso, professora, que tá com um C. Isso mesmo. Senso com C, como a gente acabou de ver, é o senso de contagem, né? Relacionado à contagem. Então, o senso correto aqui para ser usado nessa frase da letra A seria senso com S, né? Senso, bom senso. Muito bem. Eita, agora a gente vai entrar outras regrinhas aqui que também que são bem extensos, né? O uso do hífen. Muitas regras, né? Tanto é que assim a gente nem coloca todas porque muitas vezes é muita coisa, coisa demais. E aí quando se trata de você estudar para concurso, né? É interessante você focar em algumas regras que são recorrentes, né? Então, vamos ver aqui o uso do hífen. Algumas regras do uso do hífen, já trazendo regras de acordo com a, o, a ortografia oficial, que é do novo acordo. Na verdade, nem é mais novo, né? Nem cabe mais chamar de novo acordo, porque acho que já tem uns 10 anos já que ele está em vigor, né? O último acordo ortográfico. Então, o uso do hífen. O hífen, né? Todo mundo conhece, é esse tracinho, né? Esse tracinho. E ele é usado para formar palavras compostas na nossa língua, né? Como, por exemplo, aqui, ó, homem-bomba. Homem-bomba. Então, eu pego duas palavras e junto para formar uma palavra nova. Isso é chamado de palavra composta, substantivo composto, né? E aí, muitas dessas palavras compostas, a gente utiliza hífen, homem-bomba. É usado também para unir uma palavra, um prefixo a uma palavra, né? Palavras que têm prefixos, então algumas têm hífen. E também é usada para separar sílabas, né? Quando a gente faz a separação silábica, a gente usa o hífenzinho para separar. Separar também pronome oblíquo ou átono, como aqui, ó. Compreia. Então, aqui, ó, comprei. Aí eu tenho aqui o pronome oblíquo, né? Que aparece aqui, quando ele aparece assim, né? Após o verbo, a gente usa o hífen, né? Compreia. Mas, no nosso estudo, para estudar as regras do uso do hífen, a gente vai focar nas principais regras para unir palavras e prefixos, principalmente. Eu coloquei aqui, além da questão dos prefixos, algumas regras gerais também, tá? Que são importantes. Então, vamos começar aqui. A gente usa o hífen em palavras compostas por justaposição, sem elemento de ligação, quando o primeiro termo está representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Justaposição, a gente chama composição por justaposição, quando eu pego uma palavra e junto com outra palavra, sem nenhuma alteração, para formar uma palavra nova, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse primeiro exemplo. Eu tenho a palavra amor, né? E perfeito, né? São duas palavras. Então, eu pego as duas e junto, não faço nenhuma alteração em nenhuma das palavras. Elas ficam exatamente como elas são. Junto e formam uma palavra nova. Por isso que é chamada de justaposição. A gente só junta. E aí, muitas dessas palavras as que são formadas, veja, quando o primeiro termo, então são dois termos, né? Uma palavra composta, eu tenho dois termos, ou seja, duas palavras. O primeiro termo é formado, né, por uma forma substantiva, ou adjetivo, ou numeral, ou verbal. Então, vamos lá. Amor. Veja, amor é um substantivo.
Então, amor perfeito. A primeira forma é um substantivo. Usamos o hífen aí. Boa fé. Boa é o quê? Adjetivo. Usamos o hífen. Decreto, substantivo. Primeiro-ministro. Primeiro é numeral. Guarda noturno. Guarda-roupa. No caso aqui, guarda-roupa é uma forma verbal, né? Guarda, de guardar, guarda-roupa, certo? Então, quando a gente tem palavra composta, que o primeiro elemento é substantivo, adjetivo, numeral ou uma forma verbal, usa-se o hífen, tá? Isso é uma regra geral, tá? Aí aqui, nesse último acordo ortográfico que houve essa mudança aqui, ó. Não se usa mais o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Então, girassol, certo? Girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas. Então, são palavras que eram escritas com hífen e depois do último acordo ortográfico perderam o hífen, tá? É interessante ter atenção a essas palavras porque as bancas, elas gostam muito de explorar essas mudanças, né? Por quê? É justamente o que vai causar a dúvida, né? Imagina só que você era acostumado até um determinado momento a escrever de uma forma, e aí veio o acordo ortográfico, o último, né? Se não me engano, ele foi em 1990, mas aí tinha um prazo para os países, né, colocar em vigor, né? Então, mais ou menos cerca de 10 anos ele já está em vigor, 10 anos já, né? Então, já não é tão novo assim. Mas, até então, a gente estava acostumado a escrever a palavra de uma forma e muitas mudaram. Então, no uso do hífen, muitas palavras perderam o hífen, palavras que perderam acento, né? Então, as bancas gostam de explorar essas mudanças, né? Então, aqui são palavras que perderam o hífen. Por quê? Porque elas são consideradas palavras que já perderam essa noção de composição. Então, a gente já não tem mais essa noção de que são duas palavras. Perderam, já uma palavra só, né? Se consolidou pelo uso e se tornou uma palavra só. Girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedas. Não tem mais hífen. Com bem e mal, tá? Com bem e mal. Nós temos o seguinte: as palavras compostas sem elemento de ligação, quando ele diz sem elemento de ligação, é a preposição. Nós temos algumas palavras que compostas, né, com L de ligação, como, por exemplo, deixa eu ver, pé de moleque. Veja que tem o de no meio. Ele é um L de ligação, é a preposição. Geralmente, esse elemento de ligação geralmente é a preposição. Então, quando fala sem elemento de ligação, é sem essa preposição. Então, em palavras compostas sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento está representado pelo advérbio mal e o segundo elemento começar por vogal, H ou L. Exemplos aqui, ó. Mal afortunado. Nesses casos aqui, usa-se o hífen, tá? Então, mal afortunado, mal humorado, mal limpo. Veja, mal afortunado. O segundo elemento começa com vogal. Mal humorado, o segundo elemento começa com H. E mal limpo, o segundo elemento começa com L. Então, nesses casos, a gente utiliza o hífen. Com bem, né? Com o advérbio bem, usa-se o hífen nas palavras compostas sem elemento de ligação. Então, foi composta por bem, sem elemento de ligação, usa o hífen. Bem-estar, bem-humorado, bem-vindo, independente de letra, né? O bem não tem determinadas letras, como teve aí com o mal. Então, bem-estar, bem-humorado, bem-vindo. Se não tiver o elo de ligação, a gente usa o hífen. Salvo. Ainda tem alguma exceçãozinha bem aqui, que eu acabei não colocando.
não se usa o hífen, tá? Então, aqui já é caso que a gente não usa o hífen. Não se usa o hífen nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Uma característica dessas locuções, de todas elas aqui, é ter a preposição, tá? Então, veja que são locuções que vão ter uma preposição, vão ter um elo de ligação, ó. Fim de semana, cão de guarda, mestre de obra, mão de obra, cor de laranja, sala de jantar, dia a dia. Veja que são palavras que têm um elo de ligação, tá? Então, elas não, nessas palavras aqui, não se usa mais o hífen. Aí, temos algumas exceções que foram colocadas aqui, algumas exceções são palavras consagradas pelo uso, consagradas pelo uso. Então, de tanto ser usado dessa forma, já ficou assim uma forma registrada, né? Então, essas são as exceções, tá? Então, de modo geral, quando você tem palavras compostas com elo de ligação, ou seja, com a preposição, você não usa o hífen, de forma geral, exceto nessas exceções aqui. Então, água de colônia, cor-de-rosa, pé de meia, arco da velha, mais que perfeito, ao Deus dará, a queima-roupa, tá? Então, nessas expressões aqui, permanece o uso do hífen, tá? São exceções, mas de forma geral, de modo geral, quando tem esse elo de ligação, né, a preposição, não se usa o hífen. Com prefixos, agora nós vamos ver palavras formadas por um prefixo e a palavra, tá? Todas as regras daqui em diante são de palavras com prefixos. Né? O que são prefixos? É um pedacinho da palavra que é colocado antes, tá? Antes. E esses prefixos, né, eles têm um sentido. Né? Eles adicionam um sentido quando eles são relacionados à palavra. Né? Mas nunca ele é usado só. Né? Nós temos aqui, por exemplo, anti-humanitário. Anti é o prefixo. Mas eu não uso o anti, você nunca vai ver usando só o prefixo. É sempre ante alguma coisa, né? Porque ele vai estar sempre associado a uma palavra, tá? Então, veja só, primeira regra aí. Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavras iniciadas com H. Então, eu tenho um prefixo e uma palavra que se inicia com H. Então, eu sempre vou utilizar o hífen. Então, alguns exemplos aqui, ó. Anti-humanitário, anti-higiênico, anti-histórico, co-herdeiro, macro-história, mini-hotel, certo? Então, com o H, né, prefixo, e uma palavra iniciada por H, usa-se sempre o hífen. Aí traz uma observação bem aqui, ó, que é admitido, no caso desses vocábulos aqui, sub-humano e carboidrato, o VOP, né, o vocabulário ortográfico da nossa língua, da língua portuguesa, admite escrito das duas formas. Então, você pode ter sub-humano sem o hífen, ó, dessa forma, sub-humano, ou sub-humano com o hífen. Carboidrato, a mesma coisa. O nosso vocabulário oficial, ele admite as duas formas de escrever a palavra, ok? Prefixo terminado por vogal. Então, veja só, prefixo terminado por vogal. Não se usa o hífen se o prefixo termina com uma vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal diferente. Certo? Então, o segundo elemento começa com uma vogal diferente com a vogal que termina o prefixo. Então, nesse caso, não se usa o hífen. Veja, ó. Anti, né? O prefixo é anti, termina com i, com a vogal i. E a palavra é ético, começa também com uma vogal, só que uma vogal diferente, né? Antiético. Nesse caso, não se usa o hífen. Ok?
Aeroespacial, a mesma coisa. Ó. Aero é o prefixo, termina com a vogal O e a palavra começa com E. Então, vogais diferentes. Não usa o hífen, ok? Todas essas seguem essa mesma regra. Aí, aqui onde tem esse sinalzinho de alerta, é para o prefixo co. O prefixo co, ele tem uma particularidade. O prefixo co, ele aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo que este se inicie pela vogal O. Então, ele tem uma exceção aqui, certo? O co, o prefixo co, mesmo que o segundo elemento comece com O, que no caso vai ser vogal igual, mesmo assim você não usa o hífen, ok? Então, ele é uma exceção a essa regra. Ó, co-obrigação, coordenar, cooperar, cooperação. Então, a gente vai ver, porque a gente vai ver a outra regra, que quando termina com vogais iguais, a gente vai utilizar o hífen, tá? Então, lembrem, essa é uma regrinha que é fácil de lembrar, tá? Então, quando a gente tem, você pensa no prefixo e pensa na palavra, na outra palavra, né? Se essa vogal que termina for diferente da outra vogal que inicia aqui a outra palavra, elas ficam juntas sem hífen. Se forem iguais, aí tem o hífen separando. Mas o prefixo co, é uma exceção a essa regra. Não se usa o hífen quando o prefixo termina com vogal e o segundo elemento começa com consoante, tá? Nesse caso também não utilizamos o hífen. Então, autodefesa, anteprojeto, antipedagógico, autopeça, ok? Então, veja, terminações diferentes não usa hífen. A gente pode associar, eu pensei aqui na minha cabeça, a gente pode associar essa regra, que a gente vai ver que também vai seguir com, vai valer tanto para as vogais como para as consoantes. O seguinte, não tem aquela história de que os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem. Então, se forem diferentes, junto. Se forem iguais, separa com hífen. É uma associação que você pode fazer para lembrar dessa regra. Ah, isso aqui é importante. Se o prefixo terminar por vogal e a palavra começar, né, o segundo elemento, começar por uma consoante diferente de R ou S. Porque o R e o S vai ter uma particularidadezinha. Então, se começar com qualquer outra consoante, qualquer outra que não seja R nem S, você só junta o prefixo com a palavra sem o hífen. Autodefesa, anteprojeto, antipedagógico, veja, eu só pego o prefixo, pego a palavra e junto, somente. Já se o prefixo termina com vogal e o segundo elemento começar com R ou com S, o que é que acontece? Eu não vou usar o hífen, de qualquer forma, eu não vou usar o hífen, mas eu vou duplicar essas letras. O R ou o S vai ser duplicado. Então, observem aqui. Eu tenho sócio-religioso. Então, sócio termina com O, o prefixo, né? Termina com uma vogal. E religioso começa com a consoante R. Então, eu junto, sem hífen, mas eu duplico o R, tá? Então, não vai ser só um R, vão ser dois. Eu duplico o R. Então, fico socio-religioso, vejam que tem dois R's aqui. Antirrábica, a mesma coisa. Anti termina por vogal, rábico começa com R. Então, quando eu junto esse prefixo com essa palavra, eu duplico o R. Antirracismo, antirreligioso, antirrugas, antissocial, ó, com S acontece também a mesma coisa, com R e S, tá, pessoal? Então, o prefixo termina por vogal, a palavra começa com R ou S, eu duplico o R ou S. Junto, né? O prefixo com a palavra e duplico o R ou S. Antissocial, cosseno, contrassenso, infrassom. Veja, contra
é o prefixo. Senso é a palavra, né? Então, quando eu junto contrassenso, eu duplico o S. Ok? Quando o prefixo terminar por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar com a mesma vogal. Pronto. Lembra daquela história que eu falei? Que os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Isso eu acho que, não sei se é da física, acho que é da física, né? Que tem essa regra, que os opostos, os iguais, os opostos se atraem e os opostos se repelem, né? É o princípio do ímã, né? Do ímã. Se a gente colocar o ímã um ao lado do outro, eles se repelem, né? Tem que ser oposto para se atrair. Então, a gente pode lembrar disso para associar essa regra. Se o prefixo termina com uma vogal e a outra palavra começar com a mesma vogal, vogais iguais, aí você usa o hífen. Se for vogais diferentes, não usa hífen, tá? Então, veja aqui nos exemplos. Anti-inflacionário. Prefixo termina com vogal I, a palavra começa com a mesma vogal. Anti-inflacionário. Nesse caso, usa hífen. Autoobservação, mesma coisa. Contra-almirante. Contra-atacar. Contra-ataque. Veja, o prefixo termina com uma vogal e a palavra começa com a mesma vogal. Então, vogais iguais você usa o hífen. Vogais diferentes não usa hífen. Agora, até aqui nós falamos de prefixos que terminam com vogais, tá? Então, observe, ó, terminam com vogais. Ante, contra, micro, sócio, ante, tá vendo? Palavras que terminam com vogal. A partir daqui, nós vamos falar agora de prefixos que terminam por consoante. Prefixos terminados por consoante. Então, quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar com a mesma consoante. Observem que é a mesma regra da vogal. Ó, mesma regra. Se for um termina com a consoante, a outra palavra começa com a consoante igual. Usa o hífen. Então, se for igual, usa hífen. Se for diferente, não usa hífen. Praticamente a mesma regra. Ó, então, nós temos hiperreligioso, interracial, interregional, subbibliotecário, subbase, superracista, superreacionário, etc. Certo? Então, se prefixo termina com a consoante, o segundo elemento que forma a palavra, né, é igual. Começa com a mesma consoante. Então, se forem consoantes iguais, usa-se o hífen. Nos demais casos, ou seja, se for termina por consoante e o segundo elemento começa com uma consoante diferente, aí a gente não usa o hífen. Então, ó, hipersensível, veja, hiper termina com a consoante R e a palavra seguinte, né, o segundo elemento, começa com outra consoante diferente, com S. Então, não utilizamos o hífen aqui, ok? Hipermercado, mesma coisa, consoante diferente. Prefixo termina com uma consoante e a palavra aqui, segundo elemento, começa com uma consoante diferente. Não uso o hífen nesse caso, ok? Ok, todos esses exemplos. Aí, onde tem aqui esse sinalzinho de alerta, tenham atenção que é porque tem alguma exceção. Então, o prefixo sub, tá? O prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por R. Sub-região, sub-raça, tá? Então, aqui é uma exceção. Também os prefixos circum e pan. Usa-se o hífen diante de palavras iniciadas por M, N e vogal.
ok? Circum e pan. Então, circunnavegação, pan-americano. Usa-se o hífen nesses casos aí, tá? Isso são exceções, particularidades desses prefixos, ok? Quando o prefixo terminar por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Super inteligente, hiperacidez, olha. Super prefixo terminado por consoante, né? No caso, terminado com a consoante R. E o segundo elemento começa por vogal. Então, consoante e vogal não usa hífen, né? E os prefixos que terminam por vogal é a mesma coisa. Se terminar por vogal e a outra palavra começa por consoante, também não usa hífen, tá? Então, de forma geral, a gente observa o seguinte: se o que termina o prefixo for diferente do que começa a outra palavra, o segundo elemento, não usa hífen. Se for igual, usa o hífen para separar. 8. Esses prefixos aqui, ó, veja, eles sempre se usa o hífen com esses aqui, tá? Porque a gente viu bem aqui, nos demais casos não se usa o hífen, ó. Hipersensível quando você tem um prefixo e o segundo elemento começa com uma consoante diferente. Não usa hífen, tá? Só se for a mesma consoante, né? Mas, no caso desses prefixos aqui, em particular, ó, esses prefixos es, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró e vice. Com esses prefixos, usa-se o hífen. Sempre usa-se o hífen. Então, a gente tem além-mar, além-túmulo, a queimar, ex-aluno, ex-diretor, pré-história, recém-casado, tá? Porque com esses sufixos sempre vai ter o uso do hífen, ok? Prefixos terminados por consoantes, usa-se o hífen com sufixos de origem tupi-guarani, como açu, guaçu e mirim. No caso aqui são sufixos, tá? E não prefixos. Prefixos, eles vêm antes da palavra. Sufixo é colocado no final da palavra. A diferença de prefixo e sufixo é isso. O prefixo é colocado antes, o sufixo é colocado no final. Então, veja, com esses sufixos específicos que são de origem tupi-guarani. Amoré, Guaçu, Anajá, Mirim e Capinhaçu. São esses prefixos. 10. Usa-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. É o caso desses exemplos aqui: Ponte, Rio, Niterói, Eixo, Rio, São Paulo, né? Geralmente relacionados a lugares. 11. Não se deve usar hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. A gente já viu isso, na verdade, lá em cima, né? Que essas palavras, elas perderam o hífen, porque elas já perderam a noção de composição. É o caso de girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé, passatempo. Aí vem aqui uma observação. Cuidado, porque lá tem paraquedas, né? Já as palavras para-lama, para-choque, para-raios e para-luz, o VOLP, repito, VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, registra o hífen nesses vocábulos. Tá? Resumo, né? Então, são muitas regras, mas se você quer pegar de forma mais resumida, nós temos o seguinte: emprego do hífen com prefixos. Regra geral: usa-se o hífen diante de H,
né? Então, quando a gente tem palavras um prefixo e uma palavra iniciada por H, usa-se sempre hífen. Hiperabitável, anti-higiênico, super-homem. Casos importantes. 1. Prefixos terminados em vogal. Sem hífen, né? Você não usa hífen diante de vogal diferente. Então, veja, vogais diferentes. Autoestima, não usa hífen. Também diante de consoante diferente de RS. Qualquer consoante que não seja o R e o S, né, com o prefixo terminado por vogal, também não usa o hífen. Autodefesa, anteprojeto, semicírculo. Tá? Quando é que a gente vai usar o hífen com prefixos terminados em vogal? Quando as vogais são iguais. Arqui-inimigo. Então, prefixo termina com a vogal, a outra palavra começa com a mesma vogal. Nesse caso, usa o hífen. E quando você tem uma palavra que se inicia por R ou S, isso, gente, só a gente está falando de prefixos que terminam por vogal, tá? Cuidado, prefixos que terminam por vogal. E uma palavra iniciada por R ou S. O que acontece? Também não usa o hífen, mas você tem que duplicar essas consoantes. Então, é o que acontece aqui em autorretrato. Autorretrato. Eu junto o prefixo auto com a palavra retrato e eu duplico o R. Então, não vou ter só um R só, tem que ter os dois. Autorretrato. E antissocial, a mesma coisa acontece com o S. Antissocial. Junto, mas duplico o S. Certo? Já com prefixos terminados em consoantes, usa-se o hífen quando diante da mesma consoante. Então, se eu tenho um prefixo que termina com uma consoante, a outra palavra começa com a mesma consoante, uso o hífen. Subbase, interregional, tá? Cuidado para não confundir isso aqui, ó, interregional. Cuidado para não confundir com a regra do R e do S, que é com prefixos terminados por vogal, tá bom? Interregional, aqui já é o prefixo, aqui termina com consoante. Então, se ele termina com a consoante e a outra palavra começa com a mesma consoante, a gente utiliza o hífen. E onde é que eu não utilizo o hífen? Se iniciar por uma consoante diferente. Intertextual, intermunicipal. Então, o prefixo termina com uma consoante e a outra palavra começa com uma consoante, só que diferente. Então, aí não precisa do hífen. E também se prefixo termina com a consoante, a outra palavra começa com vogal, também não precisa de hífen, certo? Também não usa hífen. Então, resumindo, né, é isso. Aí eu coloquei aqui no final as mudanças que tiveram. Essas regras que nós estudamos, nós já vimos de acordo com um acordo, né? São as regras vigentes, já de acordo com o acordo ortográfico, o último que teve. Nesse quadro aqui, ele destaca as mudanças, tá? Então, tem aqui as mudanças, como era e como passou a ser a partir do acordo ortográfico, tá? Então, vocês dão uma olhada, porque, como eu disse, as bancas, elas gostam ainda de explorar, então, geralmente, sempre cai alguma coisa que mudou, né? Que era de um jeito e a partir do acordo ortográfico, do último acordo ortográfico mudou, né? E aí, então, nesse quadro aqui, nesse quadro mostra, né, onde houve mudança. Mas já todas essas mudanças já foram explicadas, né, estão dentro das regras que a gente estudou, ok? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa que foi explicado? Dúvidas, pessoal? Não?
Então, se não tem nenhuma dúvida, então vamos para a parte boa agora, né? Vamos praticar, vamos colocar em prática resolvendo o simulado, tá bom? Então, agora vocês vão pegar as questões, tá? Vamos fazer uma pausazinha, viu? Podem fazer uma pausazinha de 5 minutos, 5, 10 minutos, né, que vocês precisarem para tomar uma água, tirar a visão um pouco do monitor, né? Para dar uma descansada na vista, tomar uma água, levantar, esticar as canelas